O aroma do refogado pairava no ar, uma promessa de alívio no final de um dia particularmente cinzento. Benedita Bena Oliveira mexia o conteúdo da panela de ferro fundido, o seu corpo robusto balançando suavemente ao ritmo da colher de pau. O seu afro, volumoso e orgulhoso, estava preso num lenço com padrões de samacaca, cujas pontas roçavam os ombros largos. Lá fora, o burburinho da mouraria começava a serenar, mas na sua pequena cozinha, o mundo reduzia-se aos cheiros da cachupa rica que preparava, não por obrigação, mas por uma necessidade quase visceral de se reconectar consigo mesma. A carta de aceitação para o período experimental no Alma-Lusa jazia na mesa da cozinha, por baixo de uma travessa de pimentos coloridos. Tinha relido tantas vezes que as dobras do papel estavam gastas. Sou chefe. Num dos templos da alta gastronomia de Lisboa, sob a batuta do chefe Tiago Valente, o menino bonito das revistas, o mago dos sabores improváveis, ou assim diziam. Bena suspirou, um som que se perdeu no borbulhar do guisado. Cada vitória na sua vida tinha vindo embrulhada numa camada de apesar de ser negra, apesar de ser gorda, apesar de vir de onde vinha. Este novo desafio não seria diferente, ela sabia. Lembrou-se da entrevista, do olhar frio e avaliador do chefe Valente a percorrer-lhe o corpo, demorando-se um instante a mais na curva da sua anca, no volume dos seus braços. Não havia calor ali, apenas um cálculo distante. A sua apresentação é um pouco exuberante para o Alma-Lusa, não acha, menina Oliveira? Dissera ele, a voz melíflua a contrastar com a dureza dos olhos azuis. Bena engolira a resposta ácida que lhe subiu à garganta. Em vez disso, focara-se no prato que tinha de confeccionar. Uma reinterpretação sua da feijoada de marisco, com um toque de coentro e malagueta que aprendera com a avó em Cabo Verde. O sabor convencera um dos sócios, um homem mais velho, de ar cansado, mas com um brilho apreciador no olhar quando provou. Tiago Valente, no entanto, permanecera impenetrável, exuberante. Era essa a palavra que ele escolhera. Bena sorriu sem alegria. Era a mesma palavra que usavam para descrever a sua comida quando queriam elogiá-la e diminuí-la ao mesmo tempo. Comida com alma, com paixão, com a sua identidade cravada em cada garfada. Mas no mundo asséptico e controlado de Tiago Valente, exuberante era claramente um eufemismo para demais. Demasiado negra, demasiado gorda, demasiado ela. No dia seguinte, ao entrar na cozinha imaculada do Alma-Lusa, no coração do Chiado, sentiu todos os olhares sobre si. Era um espaço de aço inoxidável reluzente, onde o único som, para além do tilintar metálico dos utensílios, parecia ser o da respiração contida da brigada. Tiago Valente, impecável na sua dolmã branca e justa, que lhe acentuava a magreza estudada, apenas lhe dirigiu um aceno de cabeça, indicando-lhe uma bancada secundária. As tarefas que lhe foram atribuídas nos primeiros dias eram rotineiras, quase servis. Descascar legumes, preparar fundos, limpar peixe. Nada que desafiasse a sua criatividade ou experiência. Observava-o, a forma como ele pairava sobre a equipa, a voz baixa mas cortante, os elogios raros, as críticas frequentes e humilhantes, sempre disfarçadas de exigência profissional. Um jovem ajudante de cozinha, David Neves, magro, de cabelo espetado e ar assustado, vindo de alguma vila do interior, tropeçou perto dela, deixando cair uma caixa de tomate cereja. Alguns rolaram para os pés de Bena. Antes que ela pudesse dizer algo, Tiago Valente materializou-se. Neves, olhe por onde anda. A sua falta de coordenação é confrangedora. E a menina Oliveira, não fique aí a olhar. Apanhe-os. Não podemos desperdiçar ingredientes, por mais insignificantes que sejam. Bena sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Apanhou os tomates, um, a mandíbula tensa. Entregou-os a David, que murmurou um pedido de desculpas, os olhos fixos no chão. Era assim que começava. A erosão subtil da sua dignidade, o lembrete constante de que ela estava ali por tolerância, não por direito. Mas Bena não era de se vergar facilmente. Nos dias que se seguiram, cumpriu as suas tarefas com uma eficiência silenciosa, os seus movimentos largos e precisos a contrastarem com a aparente falta de espaço na sua estação de trabalho. Observava tudo. As dinâmicas da equipa, as preferências de Valente, as falhas subtis na organização que ele, na sua pose de maestro, parecia ignorar. David, depois do incidente dos tomates, começou a aproximar-se dela com cautela. Trocavam olhares cúmplices quando Valente tinha um dos seus acessos de perfeccionismo teatral. Um dia, David confessou-lhe em voz baixa, enquanto limpavam lulas lado a lado. Ele é sempre assim. Comigo é por ser do campo, diz que não tem um mundo. Contigo, bem, tu sabes.
Bena apenas assentiu. Sabia. A primeira oportunidade de mostrar algo mais surgiu de forma inesperada. O fornecedor habitual de peixe falhou e o robalo fresco para o prato principal da noite não chegou. Pânico discreto instalou-se. Tiago Valente praguejava em voz baixa, o seu rosto pálido ainda mais tenso. Bena, que conhecia os mercados de Lisboa como a palma da sua mão desde os tempos em que ajudava a avó a vender peixe na Ribeira, lembrou-se de um pequeno fornecedor na zona da doca de Alcântara que por vezes tinha axigãs de rio de qualidade superior. Hesitou por um momento. Depois disse, a voz firme, chefe, conheço um sítio. Posso tentar conseguir axigãs. São diferentes, mas com o molho certo. Valente olhou para ela como se tivesse sugerido servir fast food. Axigãs, neste restaurante. A menina Oliveira perdeu o juízo, mas a urgência falou mais alto. Vá. Ele cedeu com um gesto de desdém. Mas se isto for um desastre, a responsabilidade é sua. Bena não perdeu tempo. Em menos de uma hora estava de volta com os peixes mais frescos e brilhantes que conseguira encontrar. Valente olhou-os com desconfiança, mas permitiu que ela os preparasse. Em silêncio, Bena trabalhou o peixe, as suas mãos movendo-se com uma perícia que fez alguns dos cozinheiros mais novos pararem para observar. Preparou um molho de manteiga e limão com um toque de poejo, uma erva que lhe lembrava os campos do Alentejo, onde passara alguns verões em criança. O aroma que se espalhou pela cozinha era fresco e convidativo, muito diferente dos perfumes complexos e por vezes impessoais que emanavam das outras estações. Quando o prato foi servido, houve um silêncio momentâneo na sala, seguido de um burburinho de aprovação. Um cliente importante, um empresário conhecido, pediu para falar com o chefe. Tiago Valente foi à sala, aceitou os elogios e regressou à cozinha com um sorriso forçado. Não disse uma palavra a Bena, mas no dia seguinte ela notou que ele a observava mais atentamente. E as tarefas que lhe eram atribuídas começaram, muito lentamente, a ganhar um pouco mais de substância. O anúncio da participação do Alma Lusa no Garfo de Ouro, o mais prestigiado concurso gastronómico nacional, eletrificou a cozinha. Tiago Valente via no prémio a consagração definitiva da sua carreira. Apresentou à equipa as suas ideias para o menu do concurso, pratos de uma complexidade técnica assombrosa, com ingredientes exóticos e empratamentos que pareciam esculturas. Eram visualmente impressionantes, mas Bena sentiu que lhes faltava algo essencial. Alma. Durante uma reunião, ela atreveu-se a sugerir uma entrada sua. Um creme de santola com coentros frescos e um crocante de broa de milho com tinta de choco, uma homenagem às suas raízes costeiras. Valente ouviu-a com uma sobrancelha arqueada. Demasiado. Rústico, menina Oliveira. Precisamos de sofisticação, de vanguarda. O seu prato pode ser interessante para uma tasca melhorada, não para o garfo de ouro. O comentário foi proferido em tom neutro, mas a humilhação pairou no ar. David olhou para Bena com solidariedade. Naquela noite, Bena foi visitar Dona Lourdes. A pequena tasca no coração de Alfama, o cantinho da Lourdes, era um refúgio. O cheiro a petinga frita e a bifanas no pão era o perfume da sua adolescência. Do tempo em que Dona Lourdes, uma mulher pequena, mas de uma energia contagiante, lhe dera a primeira oportunidade real na cozinha. Então, minha Bena, essa cara não me engana, disse Lourdes, limpando as mãos a um avental que já vira melhores dias. Bena desabafou, contando as suas frustrações, a arrogância de Valente, a sensação constante de ter de lutar contra um muro de preconceitos. Dona Lourdes ouviu-a pacientemente mexendo um tacho de arroz de lingueirão que perfumava o ar. Olha, Bena, disse por fim, pousando a colher. Esse chefe Tiago pode ter muitos talheres de prata e palavras bonitas, mas tu tens uma coisa que ele se calhar perdeu pelo caminho. Tens mão e tens coração. A comida não mente. Lembra-te disso. Pôs-lhe à frente uma pequena tigela de barro com o arroz fumegante. Come. Precisas de força. As palavras de Dona Lourdes e o sabor familiar do arroz de lingueirão aqueceram Bena por dentro. Nos dias seguintes, uma nova determinação apoderou-se dela. Se não podia mostrar o seu valor da forma óbvia, falo-ia à sua maneira. Começou a cozinhar para si e para David, nos intervalos ou depois do serviço, usando os ingredientes menos nobres que sobravam, transformando-os em pequenas obras-primas de sabor e criatividade. Muamba de galinha, cachupa guisada, filetes de cavala com molho de vilão. David, inicialmente hesitante, devorava tudo com entusiasmo genuíno. Bena, isto é incrível. Por que é que não fazes isto para o chefe provar?
Achas que ele ia querer provar, David? Para ele isto é comida de pobre, comida de preto. Bena respondeu com um encolher de ombros, mas o brilho nos olhos de David dava-lhe uma pontada de esperança. A preparação para o garfo de ouro intensificava-se. Um dos pratos estrela de Tiago Valente era um complexo consomé de lavagante com esferificações de algas e um ar de citrinos. Mas algo não estava a correr bem. O consomé ficava consistentemente turvo, o sabor demasiado metálico. Valente estava cada vez mais irritadiço, a sua fúria contida ameaçando explodir a qualquer momento. A equipa andava em bicos de pés. Numa tarde, enquanto Valente estava numa reunião com patrocinadores, Bena viu o subchefe encarregado do consomé à beira do desespero. Aproximou-se discretamente. "Posso ver?" perguntou. Ele, grato por qualquer ajuda, cedeu-lhe o lugar. Bena provou o caldo, analisou os ingredientes. "Estás a usar demasiado a cabeça do lavagante e a ferver com muita força, e falta acidez para cortar o iodo. Sugeriu usar apenas as cascas do corpo, uma fervura mais lenta e um toque de vinagre de cidra caseiro que ela por vezes trazia para temperar as suas próprias saladas." Relutante, mas sem mais opções, o subchefe seguiu as suas instruções. Bena supervisionou o processo com a calma de quem domina os elementos. Quando Tiago Valente regressou, o consomé estava límpido, aromático e com um sabor profundo e equilibrado. Ele provou, ergueu uma sobrancelha e dirigiu-se ao subchefe. "Finalmente acertou, hein?" Já não era sem tempo. O subchefe lançou um olhar rápido e agradecido a Bena, mas não disse nada. Valente, como sempre, atribuiu a si a melhoria, falando em ajustes na minha receita original. David, que observara tudo à distância, abanou a cabeça discretamente, os olhos postos em Bena. Ela sentiu uma mistura de raiva e uma estranha satisfação. Ele podia não admitir, mas ela sabia que tinha feito a diferença. Este incidente acendeu uma nova faísca em Bena. Se Valente era capaz de se apropriar de pequenas melhorias, do que mais seria ele capaz? Movida por uma curiosidade inquieta, começou a pesquisar sobre ele online nas suas folgas. Artigos de revistas, entrevistas antigas, blogs de gastronomia. No início, apenas a narrativa oficial, o jovem prodígio, as passagens por cozinhas estreladas em França e Espanha, a ascensão meteórica. Mas depois, em fóruns mais obscuros e comentários de artigos, encontrou algumas dissonâncias. Nomes de outros chefes, menos conhecidos, que alegavam que Valente se tinha inspirado demasiado nas suas criações. Um chefe brasileiro queixava-se amargamente de um prato com tucupi que Valente apresentara como seu, pouco depois de uma visita ao Brasil. Uma cozinheira espanhola idosa mencionava uma técnica de cozedura lenta de polvo que ensinara a um jovem português muito charmoso anos antes e que agora via celebrada como uma inovação de Valente. Eram apenas rumores, sussurros na vastidão da internet, mas para Bena começavam a pintar um retrato diferente do chefe celebridade. Um retrato de um homem que talvez não fosse tão original quanto fazia crer. Partilhou as suas suspeitas com David, que se mostrou chocado, mas não inteiramente surpreendido. "Ele sempre teve resposta para tudo. Parece que as ideias lhe caem do céu", comentou David. "Se calhar, caem do céu dos outros." Juntos começaram a guardar capturas de ecrã, a anotar nomes e datas. Não sabiam bem o que fariam com aquilo, mas sentiam que era importante. Entretanto, Tiago Valente, talvez sentindo uma ameaça indefinida no talento silencioso de Bena ou simplesmente exercendo o seu poder, tornou-se mais errático no seu tratamento para com ela. Num dia, ignorava completamente. No outro, sobrecarregava de trabalho, criticando cada detalhe. Durante a preparação de um banquete para um cliente importante, Valente acusou Bena publicamente de ter salgado demais um molho, humilhando-a à frente de toda a equipa. Bena provou o molho. Estava perfeito. Percebeu então que ele estava a testar, a tentar quebrá-la. Manteve a compostura, ofereceu-se para o refazer, mas por dentro a raiva crescia, alimentando uma resolução fria. Ela não ia ser quebrada. Ia lutar, mas à sua maneira, com as suas armas, o seu talento, a sua inteligência e agora a informação que começava a reunir. Em segredo, nas suas folgas, dedicava-se a aperfeiçoar um prato seu, uma caldeirada de peixes da costa e mariscos, enriquecida com leite de coco, gengibre e malagueta piripiri, servida com um arroz de coentro solto e aromático. Era uma fusão ousada da tradição portuguesa com as influências das suas viagens imaginárias pela África e Ásia através dos livros de receitas. Chamou-lhe alma africana, coração luso. Era a sua resposta silenciosa à cozinha calculada e fria de Tiago Valente.
Era tudo o que ele dizia que ela não devia ser. Exuberante, intenso, inequivocamente dela. A data do garfo de ouro aproximava-se rapidamente. A cozinha do Alma-Lusa era um turbilhão de nervos e atividade febril. Tiago Valente estava mais tenso do que nunca, cada detalhe do menu a ser ensaiado vezes sem conta. O consomé de lavagante, agora consistentemente perfeito, graças à intervenção não creditada de Bena, era a sua grande aposta para a entrada. Bena observava, aprendia e esperava. O seu momento, ela sentia, estava para chegar. Numa das raras pausas, David aproximou-se dela, os olhos brilhando de excitação nervosa. Bena, a dona Beatriz Guedes vai ser uma das juradas principais este ano. Beatriz Guedes era a mais temida e respeitada crítica gastronômica de Portugal, conhecida pela sua integridade e pelo seu paladar infalível. Uma palavra dela podia erguer ou destruir uma carreira. Bena sentiu um arrepio. Se havia alguém que podia ver para além das aparências e reconhecer o verdadeiro talento, seria ela. Na véspera do concurso, enquanto a equipe fazia os últimos preparativos, Tiago Valente reuniu todos. Fez um discurso inflamado sobre a importância do prémio, sobre a excelência, sobre o nome do Alma-Lusa. Em momento algum reconheceu o esforço extra de ninguém em particular, muito menos as contribuições silenciosas de Bena. Para ele, a vitória, se viesse, seria apenas sua. Ao dispensar a equipa, chamou Bena à parte. Menina Oliveira, disse ele, a voz baixa e sibilante. Amanhã quero-a na secção de guarnições, e sem invenções. Apenas execute, percebido? Era uma ordem clara, uma tentativa final de a manter no seu lugar, longe dos holofotes. Ben olhou nos olhos, a sua expressão indecifrável. Perfeitamente, chefe. Mas enquanto se afastava, um pequeno sorriso brincou nos seus lábios. Tiago Valente podia pensar que a controlava, mas ele não fazia ideia do que ela tinha reservado. O dia do garfo de ouro amanheceu cinzento e chuvoso, mas dentro do pavilhão de eventos onde decorria a final, a atmosfera era elétrica. Cozinhas improvisadas tinham sido montadas, cada uma um palco onde chefes de todo o país iriam batalhar pela glória. Câmaras de televisão deslizavam pelos corredores, repórteres entrevistavam chefes nervosos. Bena, no seu uniforme impecável, sentia o coração a bater descompassado, mas o seu rosto transmitia uma calma que surpreendia até a si mesma. Estava na secção de guarnições, como ordenado, a picar ervas aromáticas com uma precisão quase cirúrgica. Tiago Valente supervisionava a sua equipa como um general antes da batalha. Cada gesto calculado para as câmaras que ocasionalmente se focavam nele. O consomé de lavagante seria o primeiro prato a ser apresentado ao júri, que incluía a temível Beatriz Guedes sentada ao centro de uma longa mesa, o seu rosto uma máscara de concentração. Enquanto Valente se preparava para empratar o consomé, Bena trocou um olhar rápido com David, que estava encarregado de levar os pratos à mesa do júri. David acenou discretamente. Era o sinal. Bena tinha preparado uma pequena dose do seu alma africana coração luso em casa na noite anterior e acondicionado-a termicamente. Estava numa pequena caixa escondida na mochila de David. O plano era arriscado, quase louco. Valente, com um floreio, começou a verter o consomé fumegante nas taças aquecidas. A sua expressão era de pura confiança. Enquanto ele se concentrava no empratamento, Bena, com uma rapidez surpreendente para a sua estatura, aproximou-se da bancada onde repousavam as pequenas jarras de molhos e condimentos extra. Num movimento quase imperceptível, enquanto um assistente de câmara se distraía com outro chefe, ela pegou numa pequena seringa de cozinha que enchera com um concentrado do seu próprio caldo. Um caldo rico, feito com as espinhas dos peixes da sua caldeirada, tomate, pimentos assados e um toque de gindungo. Era apenas uma gota, mas uma gota que continha a essência do seu prato. Com a mesma discrição, injetou uma minúscula quantidade no fundo de uma das taças de consomé destinadas ao júri. A taça que, pela disposição dos lugares, ela sabia que iria para Beatriz Guedes. Ninguém pareceu notar. Voltou para a sua estação, o coração aos saltos, mas as mãos firmes enquanto continuava a picar salsa. David levou o tabuleiro com as taças de consomé. Tiago Valente sorriu para as câmaras, a personificação da elegância e do controlo. Os jurados provaram o consomé em silêncio. Beatriz Guedes levou a colher à boca, os seus olhos experientes semicerrados. Provou uma, 2 vezes. Franziu o sobrolho ligeiramente. Quando terminou, fez uma anotação no seu caderno. Os outros jurados pareciam impressionados com a técnica, mas Bena focava-se apenas em Beatriz. O concurso prosseguiu.
Os outros pratos de Valente foram apresentados tecnicamente irrepreensíveis, mas Bena notou que Beatriz Guedes parecia cada vez mais pensativa, quase desapontada. Chegou o momento da avaliação final da entrada. Um dos jurados elogiou a claridade do consomé, a delicadeza do lavagante. Outro falou da complexidade aromática. Então, Beatriz Guedes tomou a palavra. A sua voz clara e incisiva calou a sala. Chefe Valente, começou ela, o seu consomé é, sem dúvida, um exercício de técnica notável. A textura é perfeita, o lavagante cozinhado no ponto. No entanto, ela fez uma pausa, os seus olhos fixos em Valente. No entanto, na minha taça, detetei uma nota, inesperada. Uma profundidade, um toque subtil de especiarias e mar que me pareceu deslocado, quase como um eco de outra cozinha, mais vibrante, mais ousada, escondido sob a perfeição técnica. Tiago Valente empalideceu visivelmente. Deslocado, Dona Beatriz, não compreendo. Segui a minha receita à risca. Talvez, continuou Beatriz implacável. Mas essa nota fugaz foi, para mim, o elemento mais interessante de toda a prova. Um lampejo de alma num prato que, de resto, me pareceu mais um exercício intelectual do que uma expressão de paixão. Ela olhou em volta, para os outros chefes, para as câmaras. A alta cozinha não pode ser apenas técnica. Tem de ter verdade. Tem de ter identidade. Naquele momento, David, seguindo a segunda parte do plano de Bena, aproximou-se de Beatriz Guedes. Dona Beatriz, com o devido respeito ao chefe Valente e em nome da verdade que a senhora tanto preza, peço-lhe que prove isto. E perante o espanto geral, colocou à frente dela a pequena caixa que Bena lhe dera. Abriu-a, revelando uma pequena porção do alma africana coração luso, o seu aroma exótico e complexo a espalhar-se discretamente. Tiago Valente ficou lívido. O que significa isto, Neves? Tire já daí essa coisa! Gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Mas Beatriz Guedes já tinha pegado num garfo limpo. O seu olhar encontrou o de Bena, que permanecia na sua estação, observando tudo com uma calma exterior que desmentia a tempestade no seu peito. Beatriz provou o prato de Bena. Uma colherada, depois outra. Os seus olhos fecharam-se por um instante. Quando os abriu, havia um brilho diferente neles, uma mistura de surpresa e profundo respeito. Isto, disse Beatriz Guedes, a voz a ecoar no silêncio chocado do pavilhão, isto é identidade. Isto é paixão. Chefe Valente, pode explicar-me por que é que o eco mais memorável do seu consomé se encontra na sua plenitude neste prato que o seu ajudante me apresenta como sendo de outra autoria? O caos instalou-se. Tiago Valente gaguejava, tentava encontrar uma explicação, mas as suas palavras saíam confusas e defensivas. As câmaras viraram-se para Bena, para David, para a expressão impenetrável de Beatriz Guedes. A história da nota fantasma no consomé e do prato misterioso começou a espalhar-se como fogo. Nos bastidores, Bena sentia-se a tremer, mas também estranhamente leve. Tinha arriscado tudo. David aproximou-se, os olhos arregalados. Conseguimos, Bena. Ela percebeu. Ainda não acabou, David, murmurou Bena. E não tinha. A revelação durante o garfo de ouro foi apenas o início. Nas horas e dias que se seguiram, a história explodiu. Blogueiros de gastronomia, jornalistas e comentadores nas redes sociais dissecavam o incidente. Beatriz Guedes, numa curta declaração à imprensa, não acusou Tiago Valente diretamente de plágio, mas elogiou a coragem e o talento excepcional da cozinheira que criara o alma africana Coração Luso, cujo nome, Benedita Oliveira, começava agora a circular. As investigações que Bena e David tinham feito sobre as apropriações anteriores de Valente ganharam uma nova urgência. Com a ajuda de um jornalista de investigação a quem David, encorajado por Bena, decidira vazar anonimamente as informações, mais pormenores começaram a vir a público. Os chefes que antes apenas sussurravam as suas queixas encontraram coragem para falar mais abertamente. O castelo de cartas da reputação de Tiago Valente começou a ruir. Patrocinadores afastaram-se, reservas no Alma Lusa foram canceladas em massa. Os sócios do restaurante, confrontados com o escândalo e a queda abrupta nas receitas, iniciaram uma investigação interna. Tiago Valente, numa desastrosa conferência de imprensa, tentou desacreditar Bena, chamando-a de uma subalterna ambiciosa e calculista, acusando-a de tentar sabotar o restaurante. Mas as suas palavras soaram ocas e desesperadas. A imagem de Bena, a mulher negra e corpulenta, que ousara desafiar o sistema com a sua comida cheia de alma, contrastava favoravelmente com a figura pálida e defensiva do aclamado chefe. Bena, aconselhada por Dona Lourdes que mobilizara uma pequena rede de apoio,
incluindo um advogado pro bono, manteve-se relativamente em silêncio, deixando que os factos falassem por si. Deu uma única entrevista a um jornal de referência, onde falou com simplicidade da sua paixão pela cozinha, das suas raízes e da importância da autenticidade. Não atacou Valente diretamente, mas a sua dignidade e a verdade inegável do seu talento eram mais eloquentes do que qualquer acusação. Falou da discriminação que sentira, não apenas por parte de Valente, mas ao longo de toda a sua carreira. A minha aparência, a cor da minha pele, o meu corpo, sempre chegaram primeiro que o meu currículo ou o meu sabor, disse ela. Espero que o que aconteceu sirva para que outros cozinheiros, outras pessoas que não cabem nos moldes, sintam que têm espaço para sonhar e para criar. O Alma-Lusa não sobreviveu ao escândalo na sua forma original. Tiago Valente foi afastado pela administração, a sua carreira em ruínas. O restaurante fechou para remodelação, um eufemismo para a tentativa de apagar a mancha na sua reputação. Para Ben, as semanas seguintes foram um turbilhão. Recebeu inúmeras mensagens de apoio, de cozinheiros, de mulheres, de pessoas que se sentiam invisíveis e que viam nela um símbolo de resistência. Também houve negatividade, claro, acusações de oportunismo, comentários racistas e gordofóbicos online. Mas pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. David permaneceu um amigo ajudando-o a navegar pela atenção mediática repentina. Dona Lourdes era o seu porto seguro, o seu lembrete constante de quem ela era e de onde vinha. Surgiram propostas de trabalho, algumas de restaurantes conceituados que queriam capitalizar a sua nova fama. Ben analisou-as com cuidado. Já não se contentaria com migalhas, com posições onde tivesse de se diminuir para caber. Lembrou-se do seu alma africana coração luso, do prazer que sentira ao criá-lo, da verdade que ele continha. Um dia, um dos sócios do antigo Alma-Lusa, o mesmo senhor mais velho que a contratara inicialmente, procurou-a. Estava visivelmente abatido com o escândalo, mas havia um respeito renovado no seu olhar. Menina Oliveira, disse ele, ou devo dizer, chefe Oliveira. O que aconteceu foi lamentável, mas também abriu os nossos olhos para muitas coisas. O espaço do Alma-Lusa vai reabrir, com um novo nome, um novo conceito, e gostaríamos que fosse a senhora a liderar a cozinha. Bena ficou surpreendida. Era uma oferta tentadora, uma reviravolta irônica do destino. Liderar a cozinha que fora o palco da sua humilhação e da sua vindicação. Mas ela hesitou. Seria uma verdadeira mudança ou apenas uma tentativa de limpar a imagem? Conversou longamente com Dona Lourdes e com David. Pesou os prós e os contras. A ideia de transformar aquele espaço, de lhe infundir a sua própria alma, era poderosa, mas as memórias do que passara ali ainda eram vívidas. Finalmente, tomou uma decisão. Não aceitou a proposta do antigo Alma-Lusa nos moldes em que lhe foi apresentada. Em vez disso, fez uma contraproposta. Sim, lideraria uma nova cozinha, mas teria de ser nos seus termos. Controle total sobre o menu, sobre a contratação da equipa e uma participação na sociedade. Queria construir algo verdadeiramente seu, um lugar onde o talento não tivesse cor nem tamanho, onde a comida fosse uma celebração da diversidade e da autenticidade. Chamou ao seu projeto Raízes. O investidor, após alguma deliberação, aceitou. Viu em Bena não apenas uma chefe talentosa, mas uma visionária com uma história poderosa para contar. Meses mais tarde, onde antes brilhava a insígnia fria do Alma-Lusa, nasceu o Raízes. A decoração era quente e acolhedora, com apontamentos de arte africana e artesanato português. A cozinha visível da sala era um palco de energia e colaboração, onde Bena, agora chefe executiva Benedita Oliveira, liderava uma equipa diversificada que incluía David Neves como seu sous-chefe. O menu do Raízes era uma viagem pelos sabores da lusofonia, com pratos que contavam histórias, que fundiam tradição e inovação, que celebravam os ingredientes locais e as influências globais que moldaram a identidade portuguesa. O alma africana coração luso era, claro, a estrela da ementa. Na noite de inauguração, o restaurante estava cheio. Jornalistas, críticos, incluindo Beatriz Guedes, que sorria abertamente, amigos e muitos anónimos que tinham acompanhado a história de Bena. Dona Lourdes, num vestido elegante que Bena lhe oferecera, chorava discretamente de orgulho num canto. Bena, com uma dolmã feita à medida, num tom de terra vibrante que realçava a sua pele, circulava pelas mesas, não com a arrogância distante de Tiago Valente, mas com um sorriso genuíno e uma palavra afável para cada cliente.
Parou por um momento, observando o seu restaurante, a sua equipa, o burburinho feliz das conversas, o aroma delicioso que pairava no ar. Era o seu sonho, construído não apesar de, mas por causa de tudo o que ela era. Por causa da sua pele negra, do seu corpo obeso, da sua história, da sua alma indomável. Mais tarde, já com a cozinha a acalmar, Ben encontrou-se na pequena horta de ervas aromáticas que insistira em ter nas traseiras do restaurante. O ar fresco da noite lisboeta envolvia. David juntou-se a ela. Conseguiste, Bena, disse ele, a voz embargada pela emoção. Fizeste-o. Bena sorriu. Um sorriso largo e luminoso que irradiava do fundo do coração. Nós fizemos, David, nós fizemos. Olhou para o céu estrelado por cima dos telhados de Lisboa. A luta não tinha terminado, ela sabia. O preconceito não desaparecia por magia. Mas ali, naquele momento, sob o brilho suave das estrelas e o perfume do alecrim e da hortelã, Benedita Oliveira sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia simplesmente ser. E isso, percebeu ela, era a vitória mais saborosa de todas. A sua jornada tinha provado que o verdadeiro poder não estava em conformar-se com os moldes estreitos do mundo, mas em quebrá-los com a força da sua verdade, um prato de cada vez. A notícia do sucesso do Raízes espalhou-se. Não era apenas um restaurante, tornara-se um símbolo. Pessoas de todas as origens vinham não só pela comida extraordinária, mas pela história que ele representava. Bena tornou-se, relutantemente no início, uma voz na discussão sobre diversidade e inclusão na gastronomia e noutras áreas. Era convidada para palestras, para festivais, não como uma curiosidade, mas como uma chefe respeitada e uma pensadora influente. Ela nunca esqueceu as suas origens. Continuava a visitar Dona Lourdes na mouraria, a partilhar com ela as suas alegrias e os seus desafios. Criou um programa de estágio no Raízes para jovens cozinheiros de meios desfavorecidos, oferecendo-lhes o tipo de oportunidade e mentoria que ela própria tanto desejara no início da sua carreira. Tiago Valente desaparecera da cena pública. Ouvia-se dizer que tentara relançar a sua carreira no estrangeiro, com pouco sucesso. O seu nome tornara-se sinônimo de arrogância e fraude, uma lição amarga para aqueles que acreditavam que a imagem podia substituir a substância indefinidamente. Numa tarde soalheira de primavera, cerca de um ano após a abertura do Raízes, Bena estava sentada no seu pequeno escritório, revendo os menus para a nova estação. David entrou, trazendo-lhe um café e um exemplar do mais recente guia gastronômico de prestígio. Abriu numa página marcada. Lá estava, Raízes, classificado com a pontuação máxima, e um longo artigo elogioso sobre a chefe Benedita Oliveira, a sua cozinha inovadora e a sua visão inspiradora. O artigo terminava com uma frase que fez os olhos de Bena marejarem. No Raízes, não se alimenta apenas o corpo, alimenta-se a alma. E descobre-se que a verdadeira alta cozinha tem o sabor da autenticidade e a cor da humanidade. Bena fechou o guia, o coração a transbordar. Não eram os prémios ou o reconhecimento que mais importavam, embora fossem bem-vindos. Era a certeza de que conseguira criar algo significativo, algo que ia para além dela própria. Lembrou-se da jovem Bena, cheia de sonhos, mas também de medos, a cozinhar na pequena cozinha da sua mãe, o aroma da cachupa a misturar-se com a esperança. Se pudesse dizer algo a essa jovem, dir-lhe-ia para nunca deixar que ninguém lhe dissesse que os seus sonhos eram demasiado grandes ou que ela era demasiado qualquer coisa para os alcançar. Olhou pela janela do seu escritório, que dava para a cozinha movimentada. Viu jovens chefes de todas as cores e feitios a trabalhar juntos, a rir, a criar. Viu David a orientar um estagiário com paciência e entusiasmo. Sentiu o aroma delicioso que emanava da sua cozinha, um perfume de especiarias exóticas, de ervas frescas, de pão acabado de cozer. O perfume da mudança. Benedita Bena Oliveira pegou no seu caderno de receitas, onde já desenhava ideias para novos pratos. Havia ainda tantos sabores para explorar, tantas histórias para contar, e ela estava apenas a começar. A sua exuberância, antes motivo de escárnio, era agora a sua maior força, a marca inconfundível do seu sucesso, um farol para todos aqueles que ousavam sonhar para além das fronteiras impostas pelo preconceito. O seu legado não seria apenas de pratos memoráveis, mas de portas abertas e de mentalidades transformadas. E esse, pensou Bena com um sorriso sereno, era o tempero mais essencial de todos. O Raízes não era apenas um restaurante de sucesso. Tornou-se um estudo de caso em escolas de gestão e um tema de debate em círculos sociais sobre o poder da autenticidade e da resiliência.
Jovens que antes se sentiam marginalizados viam em Benedita um exemplo de que era possível triunfar sem abdicar da sua identidade. As candidaturas para o seu programa de estágio multiplicavam-se, vindas de todos os cantos do país e até do estrangeiro. David Neves, sob a tutela de Bena, floresceu, tornando-se um chefe criativo e confiante, o seu braço direito e um amigo inestimável. Juntos exploravam novas fusões de sabores, sempre com respeito pelas origens dos ingredientes e das tradições, mas com um olhar destemido para o futuro. Dona Lourdes continuava a ser a conselheira sábia, visitando Raízes regularmente para provar as novas criações e oferecer a sua opinião honesta e, por vezes, brutalmente direta, que Bena tanto valorizava. Um dia, Beatriz Guedes, a crítica gastronómica, convidou Bena para um almoço privado, não para avaliar, mas para conversar. Benedita, disse ela, enquanto saboreava um simples peixe grelhado num pequeno restaurante junto ao Tejo, o que você fez transcendeu a gastronomia. Você iniciou uma conversa que era urgentemente necessária em Portugal, sobre mérito, sobre oportunidade, sobre quem tem o direito de definir os padrões. Bena ouviu, sentindo o peso e a honra daquelas palavras. Eu apenas cozinhei a minha verdade, Dona Beatriz, respondeu humildemente. E essa é a forma mais poderosa de arte e de ativismo, replicou a crítica. Continue a fazê-lo. O mundo precisa de mais sabores como o seu. E Bena continuou. O Raízes expandiu-se, não em tamanho, mas em influência. Lançou workshops, apoiou pequenos produtores locais de comunidades imigrantes, promoveu eventos que celebravam a diversidade cultural através da comida. A sua cozinha permaneceu um reflexo da sua jornada. Complexa, vibrante, cheia de contrastes, mas harmoniosa na sua essência. Olhando para trás, para a jovem insegura que fora, para os insultos velados e as portas fechadas, Bena não sentia amargura, mas uma profunda gratidão pela força que encontrara em si mesma e naqueles que acreditaram nela. Compreendera que a sua cor, o seu corpo, a sua história não eram obstáculos, mas sim os ingredientes únicos que compunham a receita da sua extraordinária vida. E essa era uma lição que ela partilhava generosamente, não só através dos seus pratos, mas através do seu exemplo, provando que a verdadeira beleza e o verdadeiro talento não conhecem moldes, apenas a liberdade de serem autenticamente quem se é. A sua luta não fora em vão. As sementes que plantara no Raízes estavam a florescer, prometendo uma colheita de mudança muito para além das paredes do seu restaurante.